E aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal do Bíblia Simples. Hoje nós vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo comentado, do Evangelho de Marcos. A gente vai fazer aqui o finalzinho do capítulo 3 e boa parte aqui do capítulo 4. Amém? Então diz assim, ó. Esse é um trecho, vai falar sobre a mãe e os irmãos de Jesus. E ele também, ó, coloca aqui as referências, ó, ele também, esse mesmo texto, ele também está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, do versículo 46 ao 50, e no Evangelho de Lucas. Então, caso você tenha dúvidas sobre esse trecho específico, você pode ir lá nesses outros dois evangelhos e ler a mesma história, só que às vezes por pontos de vistas diferentes, como eu disse na última aula, ou um adiciona uma coisa que não tem no outro, né, para complementar. E aí diz assim, ó. Nisto, chegaram a mãe e os irmãos de Jesus e, tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Então, chega a mãe e os irmãos de Jesus, tá? Se você não sabe, né, a própria Bíblia, né, ela nos diz em vários momentos que Maria, ela não teve nenhum outro filho até o nascimento de Jesus, tá? Depois ela teve outros filhos, né? Então, eram meios, então Jesus tinha meio irmãos, né? Não eram filhos do Espírito Santo, né, mas eram filhos de Maria com José, tá? Então, olha só, continuando, ó. E aí diz assim, ó, e muita gente estava sentada ao redor de Jesus e alguns lhe disseram. Então, eles vão lá avisar para Jesus, né? Porque eles aqui vai falar, ó, que ele tendo ficado do lado de fora, porque eles não conseguiam entrar, porque muita gente estava lá dentro. Então eles vão e avisam Jesus, né? Aí a multidão chega e diz, ó, olha, a sua mãe e os seus irmãos e as suas irmãs, então Jesus tem uma mãe, irmãos e irmãs, tá? Estão procurando o Senhor. Então Jesus perguntou, quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Então Jesus pergunta, quem são minha mãe, quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E olhando em volta para os que estavam assentados ao seu redor, diz, eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, aquele que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, o que Jesus ele está querendo dizer aqui, né? Parece até estranho isso aqui, mas o que Jesus está querendo dizer é algo muito simples. Então, eis minha mãe, minha mãe e meus irmãos. Aquele que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Olha isso aqui é muito forte, ó. Quem é da família de Deus? A família de Deus, família de Deus é quem faz a vontade do Pai. Então, o que Jesus está querendo dizer é que tem a família natural dele, né, que é a mãe e os irmãos, mas existe a família de Deus. E a família de Deus, quem é irmão dele, que também é filho de Deus, é aquele. Então, ele estava nos ensinando isso, né? Que se a gente faz a vontade do Pai, se a gente faz a vontade de Deus, nós somos irmãos de Jesus, que nós também nos tornamos, né, filhos de Deus. Amém? E aí diz assim, ó, a parábola do semeador. E aí começa, ó. Jesus começou a ensinar outra vez à beira-mar e uma numerosa multidão se reuniu em volta dele, de modo que ele entrou num barco onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar na praia. A gente leu também, acho que não foi na aula passada, que Jesus pede para sempre deixar um barquinho ali para ele, né, para ele conseguir, porque a multidão espremia ele, apertava ele, né? E diz assim ensinava-lhes muitas coisas por parábolas. E durante o seu ensino dizia. Então, Jesus está lá no barquinho e agora ele vai começar a ensinar as coisas ali para a multidão. Aí ele diz assim, ó, escutem, eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho e vieram as aves e comeram. Então ele joga ali a semente, vem a ave e come ali. E aí ele continua dizendo, outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu,
visto não ser de profunda terra. Então, a segunda parte cai num solo rochoso. Como não tem muita raiz, ela cresce rápido, né? Cresce mais rápido que se tivesse que crescer com raízes mais profundas. Então, e logo nasceu. Saindo, porém, o sol, a queimou, porque não tinha raiz, secou. Então, como ela cresceu muito rápido, mas não tinha raiz, então ela secou. E aí ele continua. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Então, a terceira parte cai entre espinhos. E, por fim, a última parte caiu em boa terra e deu fruto. A semente brotou, cresceu e produziu a 30, 60 e a 100 por um. E Jesus acrescentou, olha só, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, olha só. Então, primeira coisa, a gente vê em 4 tipos aqui, ó, só para a gente marcar. Então, o primeiro tipo está aqui, ó, na beira do caminho, tá bem aqui, ó, caiu à beira do caminho. Então, a beira do caminho é o primeiro tipo, são 4 tipos. Ó, a segunda, ó, caiu em solo rochoso. Então, beira do caminho, solo rochoso. Aí vem aqui depois, ó. A outra caiu entre os espinhos. Entre os espinhos. E por último, caiu em boa terra. Então a gente tem quatro tipos aqui de solo, tá? A gente vai continuar aqui, porque depois Jesus vai explicar essa parábola. E a gente vai voltar nisso aqui. Aí diz assim, ó. Por que Jesus usava parábolas? Esse é um título, tá? Que vai falar sobre o que vai falar. Então, quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 começaram a lhe fazer pergunta a respeito dessas parábolas. Então Jesus disse a eles. Tá? Então ficou só ali, eles começam a fazer perguntas a Jesus para tentar entender o que queria dizer essa parábola do semeador. E aí Jesus diz assim: a vocês é dado conhecer do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham converter-se e sejam perdoados. Olha só isso aqui. Olha só isso aqui, gente. Olha só isso aqui, o tanto que é forte. Olha só. A vocês é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas. Para que vendo, ou seja, eles vejam e não percebam. Então, mesmo eles vendo, eles não percebem. Mesmo ouvindo, não entendam. Para que não venham a converter-se e sejam perdoados. Então, Jesus está dizendo que a parábola, olha o que é a parábola. A parábola é um filtro. As parábolas são um filtro. Porque ele diz que para os dele, ele revela, e para os de fora, eles escutam, mas não conseguem entender. Então, a parábola ela é um filtro. Então, ela é um filtro que ela vai filtrar aqui. Ó. Tem 2 tipos de pessoa que estão atrás de Jesus. A multidão queria os milagres. Essa multidão foi embora. Ele começou a ensinar ali e tudo mais, elas ouviram a palavra, elas foram embora. Então, agora, os discípulos ficaram para aprender. Então, a palavra de Deus, nós vamos ver que ele vai falar disso mais para frente aqui, explicando sobre a parábola, mas a palavra de Deus é isso. Tem pessoas que vão a Jesus, que buscam a Deus, somente igual a multidão. Então, Jesus sempre teve, toda vez que a gente lê aqui uma história de Jesus, é sempre assim, ele tem uma multidão, essa multidão vem, e aí quer milagre, quer cura, quer bênção para essa vida, né? Mas aí, na hora que o negócio aprofunda, que Jesus quer entrar com eles, quer explicar para eles mais a fundo, ensinar para eles vão embora. Então,
Jesus está fazendo uma distinção aqui, né? Nós precisamos ser como os discípulos. O que um discípulo quer? O discípulo, ele quer ser igual ao mestre. Ele vê o mestre e ele quer aprender com o mestre para ser como o mestre. A gente tem que ser discípulo. A gente não pode ser como a multidão, porque o discípulo, ele vê, ele aprende, ele pergunta, ele estuda e ele quer saber o que ele está fazendo de errado, o que ele tem que melhorar, né? Ele quer agradar o mestre dele. A multidão não, ela chega lá, todo mundo empolgado, né? Chega todo empolgada, quer cura, não me cura, me traz milagre, tá aqui minha família, cura minha vida, tô com problema disso, daquilo, resolve meu problema, Jesus. Busca Jesus não por quem ele é, busca Jesus só pelo que ele pode fazer. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque a parábola é um filtro, né? É o que Jesus está nos dizendo aqui. E aí Jesus vai explicar para eles sobre a parábola, né? Então Jesus lhes perguntou. Antes dele só explicar, ele vai dizer assim: se vocês não entendem essa parábola, como compreenderão todas as outras? Por quê? Porque essa parábola é sobre ouvir. É sobre parar para ouvir a palavra de Deus, que está semeando. O que é semear? Semear é semear a palavra de Deus. Então, o semeador está semeando a palavra de Deus. Se vocês, né, ou seja, se um semeador está semeando, né, e ela está caindo em solo ali, que somos nós, para dar fruto, se vocês não estão entendendo nem essa que é sobre ouvir, ouvir é a base de tudo. Se você não está entendendo nem o que é a base, como que você vai entender, né, as outras parábolas? Mas aí ele vem e explica, ó. Ele diz assim, ó, o semeador semeia a palavra. Então, esses são, ó, o semeador semeia a palavra. Estes são os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. Quando a ouvem, logo Satanás vem e tira a palavra semeadas dele. Então, ó, primeiro, ó, beira do caminho, que é o primeiro tipo. Então, Jesus diz aqui, ó, o primeiro tipo, Satanás vem e tira a palavra semeada deles. Então, o primeiro tipo de pessoas, então se você está ouvindo a palavra de Deus, você tem que ver em qual tipo, qual categoria você se enquadra. Na primeira, ouve a palavra do caminho. É aquela pessoa que tem a cabeça cheia de pensamentos. É aquela pessoa que ela está fazendo um estudo, que ela está na igreja ouvindo um culto, e a cabeça dela não para. Ela não consegue parar, às vezes, para ler a Bíblia, porque os pensamentos estão vindo. Né? Estão vindo, e ela não consegue, então, absorver as coisas, as palavras de Deus. Porque é tanta coisa, ela está pensando em tantas coisas, que a palavra de Deus não consegue dar fruto na mente dela. Tá? Então vem e tira a palavra, porque a palavra não consegue ficar. Tá? E aí diz o seguinte, na segunda, ó. E estes são os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Então, esse aqui é o quê? Esse é aquele que a gente leu lá no início, que é o segundo tipo, solo rochoso. Esse não tem raiz. Não tem raiz, não tem raiz profunda. Não tem raiz profunda. Esse é aquele que cresce rápido. Lembram? Cresce rápido. É aquele que quando ele escuta, né, ele fica todo empolgado. É aquela pessoa entusiasmada, né? E ela acha que ele e aí sai falando para todo mundo e chega e aí a gente às vezes até engana, né? Porque a gente olha e fala assim, nossa, essa pessoa ela realmente, né, vai transformar a vida dela e tudo mais. Só que olha o que diz aqui, ó. Isso aqui é muito forte. Olha só. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Então é aquele que começa todo empolgado, mas logo larga. Esse é a palavra cai no solo rochoso. A pessoa não tem raiz, tá? E aí Jesus continua dizendo: os outros, terceiro tipo de pessoa, semeados entre espinhos, são os que ouvem a palavra, mas as preocupações deste mundo, a fascinação da riqueza e outras ambições aparecem e sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Então, olha só isso aqui: espinhos. Esse
é o quê? Olha só isso aqui. Ama mais o dinheiro. Isso é muito forte, gente. Olha só. As preocupações desse mundo, a fascinação da riqueza e outras ambições aparecem, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. É aquela pessoa que está o tempo inteiro olhando só para esse mundo, né? Tá ali no Instagram e é carro, e é casa cara, é aquela pessoa que a mente dela tá o tempo inteiro pensando só nas coisas desse mundo, só pensa aqui, né? Ela tá fascinada com esse mundo, né? Ela tá fascinada com esse mundo, com as riquezas, com as coisas. A palavra vem, mas ele não consegue, a pessoa não consegue nem absorver direito aquilo que é palavra de Deus, aquela bênção de verdade, que é a bênção celestial, né, as coisas de Deus, porque ele está pensando só nesse mundo, em dinheiro, em carros, em prosperar, nesse tipo de pessoa. Esse tipo de pessoa é o terceiro tipo. Então Jesus vai e diz, ó, eles vêm e a palavra fica infrutífera, então não dá fruto. E olha, o último tipo de pessoa, em boa terra, são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Então, aqueles que são boa terra vão dar frutos. Uns vão dar menos fruto, outros vão dar mais frutos, mas esse vai dar muito fruto. Então, olha só, seguir a Cristo é cruz. Jesus falou, aquele que quer seguir a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, né? Então, às vezes você está ouvindo o evangelho na igreja, na internet, que é um falso evangelho, é um evangelho de bênção, só de prosperidade, né? E aí, você às vezes fica fascinado e está buscando Jesus pelos motivos errados. E não que Jesus não possa dar isso. Não que Jesus não possa dar isso. Mas você tem que tomar cuidado e sondar o seu coração. Por que você vai até Jesus? Se você é como aquela multidão que vai até Jesus para receber cura, para receber milagre, que aí você vai passar na peneira, né? Na peneira da, da parábola, né? Que Jesus fala, e você não vai passar ali naquela peneira, porque você está indo até Jesus como uma multidão, e não como os discípulos, para ser, então você não busca Jesus para ser como ele, para aprender com ele, para estar perto dele, pela presença dele. Você pode estar buscando Jesus só por aquilo que ele é, pelo que ele pode te dar, né? Pelo que ele pode te dar. E olha só o que diz aqui, ó. Eu separei aqui uma parte do Evangelho de Paulo, que olha o que o apóstolo Paulo nos disse, que nos ensina muito. Olha só. Tudo faço por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Gente, isso aqui é o apóstolo Paulo. Olha só, dos 27 livros do Novo Testamento, ele escreveu 13, metade. Tá? Olha só o que ele diz. Vocês não sabem que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Então ele está falando aqui de um esporte, né, de uma corrida ali, uma corrida, onde só o primeiro lugar ganha. E aí ele diz, corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Então ele está mandando a gente correr. E aí ele diz, ó, todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar. Mas, olha só isso aqui, esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venham mesmo a ser desqualificado. Olha isso. Para que, tendo pregado a outros, não venham mesmo a ser desqualificado. O que ele está querendo dizer? Que essa vida, a vida cristã, para ele, é como se fosse uma corrida no estágio. Então, ele se vê como um atleta. Então, ele está restringindo o próprio corpo dele, ele está lutando, ele está buscando o tempo inteiro, né? Servir e agradar a Deus para que ele não seja de alguma forma desqualificado. Ou seja, ele tinha medo de ser desqualificado, né? Então, a gente vê que isso é muito diferente de, às vezes, outros evangelho que é pregado aí. Tem um evangelho, né, onde tudo pode, tudo é aceito, você pode fazer o que você quiser. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Olha, lá daquela semente, né, eram 4 tipos de pessoas que estavam ouvindo a palavra.
Só a última parte que de verdade deu fruto. Que de verdade deu fruto. As outras 3 não deu fruto. Jesus diz, né? A porta é estreita. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque a porta é estreita, né? E a gente tem que correr, a gente tem que lutar para estar próximo de Jesus, para buscar Jesus de verdade, né? Em verdade e em adoração, para que a gente venha, né? Seguir o verdadeiro evangelho e não aquilo que é da nossa cabeça, né? Ou esse falso evangelho que muitas vezes é pregado por aí. Amém? E assim, só de você, né? Se você chegou até aqui, veio até o final do estudo, está estudando, está buscando a palavra de Deus, você tem sede de Deus, já é um bom sinal, né? Quer dizer que provavelmente você está ali entre o quarto grupo, né? Que você está ali entre o quarto grupo, que é o quê? Que é os dos discípulos, que querem realmente aprender, né? Mais sobre Deus e não só estão buscando Jesus como bênção, né? E sonda sempre o seu coração. E toda vez que você tiver alguma coisa ali no seu coração, assim, fala assim, nossa, isso aqui, estou pensando muito em riqueza, estou pensando muito em qualquer outro tema que não sejam coisas celestiais, leva isso para Deus. Fala assim, Senhor, faz essa oração. Meu Deus, sonda o meu coração. Né? Meu Deus, eu tenho pensado tanto nisso, naquilo, em carro, às vezes em ganhar muito dinheiro. E eu gostaria que o Senhor me ajudasse. Eu não quero pensar tanto nisso, né? Eu não quero pensar tanto nisso. Ou então, Senhor, será que eu estou pensando e estou buscando algo, coisas desse mundo erradas para minha vida? Fala isso com Deus, Senhor. Será que eu estou? Se sim, sonda o meu coração, Senhor, me ajuda. Tira do meu coração esses pensamentos, me ajuda a entender, né? Tem algo que eu tenho feito na minha vida que não é do seu agrado, me ajuda, Senhor. Eu quero tirar tudo aquilo que não é do seu agrado da minha vida. E aí você fala isso com Deus e Deus é bom. Deus é bom, amém? E Ele ama, isso é uma coisa que Ele tem prazer em nos ajudar, porque Ele quer esse relacionamento de pai e um filho. E o filho tem que buscar o pai para ouvir e aprender do pai. Amém? Espero que esse vídeo tenha te abençoado. Espero que essa palavra, né, floresça no seu coração. E meu desejo é que Deus te abençoe, tá bom? Se você gostou desse vídeo, considere compartilhar aí com outras pessoas. Que Deus te abençoe e até o próximo.